E aí, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje é sábado, dia 6 de janeiro, e finalmente foi revelado o motivo de toda a perseguição à direita, mas principalmente ao presidente Jair Bolsonaro. Porque a gente sabe, tudo que vem acontecendo no país é no sentido de censurar a direita, de perseguir os opositores do Lula, da esquerda, de calar aqueles que têm voz e que estão alertando a população sobre o que está acontecendo, sobre os males do nosso país e, claro, criminalizar o tal chamado bolsonarismo, né? Bolsonaro, que foi essa figura que despertou o sentimento de patriotismo no povo brasileiro. Hoje, se as pessoas falam de política em qualquer lugar, é devido ao fenômeno Jair Messias Bolsonaro. Mesmo não votando no Bolsonaro, mesmo não gostando do Bolsonaro, se hoje as pessoas falam de política no barzinho da esquina, é por causa de Bolsonaro. Porque antes de Bolsonaro, ninguém falava de política. A vida do brasileiro era futebol, novela, cervejinha no bar, falando de futebol ou de coisa aleatória, mas não de política, né? O último assunto era política. O povo brasileiro estava desesperançoso, né? A gente tinha a ideia de que todo político era corrupto e pronto, e acabou. Mas aí veio o ministro Joaquim Barbosa, à época ministro do STF, dizendo que Jair Bolsonaro foi o único parlamentar da base aliada que não foi comprado pelo governo, né? Foi o único que não recebeu ali o caixa 2 na época. Então ali o povo começou a ver em Jair Bolsonaro alguém que realmente, né, a gente podia depositar uma certa esperança. Aí foram surgindo vídeos dele falando que realmente o povo gostaria de ouvir, que vagabundo tinha que ir para cadeia, que lá não era lugar dele passar férias, era lugar para pagar os pecados, né? Acabou com o mimimi. E tudo isso, claro, devido ao advento das redes sociais, conseguimos alçar Bolsonaro ao poder, vencer o establishment, vencer o sistema, né? E com isso, acabou as verbas do dinheiro público para muitos setores, sobretudo para a velha mídia, né? Parou de pagar a Globo para fazer propaganda do Correio, para dizer que entregava a carta. Parou de pagar aí milhões e milhões de reais para fazer propaganda da Petrobras e várias outras estatais. Enfim, a mamata acabou, a torneira secou e por aí foi, né? E aí, claro, todo o sistema que foi atrapalhado por essa ascensão do bolsonarismo resolveu se vingar e, claro, contra-atacar o presidente Jair Bolsonaro. E por isso ele está aí hoje sendo perseguido, está inelegível por enquanto, como a gente vem comentando, as coisas podem mudar, mas sobretudo porque Bolsonaro é o único que pode vencer o Lula em 2026. Não se enganem, o Lula vai se candidatar de novo. Ah, não, porque ele já está velho, vai ser o Haddad, não. Vai ser o Lula e contra Lula só Bolsonaro pode vencer, né? Bolsonaro ou alguém bem próximo a ele, para quem poderia ali transferir o seu capital político. Bom, o sistema sabe disso e por isso tem toda essa perseguição. 2026, meus amigos, eu já tenho dito isso para vocês há mais de um ano. Para quem acompanha o meu trabalho aqui sabe. Será o ano da mudança. Será o ano que nós vamos realmente dar o start na mudança que o Brasil precisa. E teremos todas as condições para isso. Não adianta falar de caixas mágicas, não adianta falar do sistema. O presidente do TSE será o ministro Cássio Nunes Marques. Então muita coisa que a gente teve o ano passado não vai ter em 2026. As coisas serão diferentes, tá? E na política é assim, as coisas mudam. E não sou só eu que estou dizendo isso, há mais de um ano. Dessa vez, Valdemar da Costa Neto, talvez um dos políticos mais hábeis, digamos assim, expôs essa situação. Prestem atenção. O partido em melhores condições na próxima eleição. Na próxima eleição, nós queremos eleger de 130 a 140 deputados federais. Vamos bater o recorde. Nós estamos falando só do PL. De 130 a 140 deputados federais. Essa é a intenção do PL em 2026. Na história, nenhum país nunca elegeu isso. Eles juntavam depois, que antes você podia trocar de partido como se trocava de roupa. Mas aí eu pretendo fazer isso, ter o maior partido. Nós devemos ter em 2026 a maior bancada no Senado. Vou te dizer como. São 2 vagas para o Senado. O segundo... Quem é que está falando isso aí há mais de um ano? Desde antes da vitória do Lula, desde antes da gente descobrir que o Lula venceria as eleições, eu venho falando o que para vocês? Gente, essa eleição aqui não será a mais importante. A questão não é nem reeleger Bolsonaro, a questão é eleger maioria no Senado, e a gente não vai conseguir nessa eleição.
A gente vai conseguir quando? 2026. E depois da eleição de 2022, ficou provado que em 2026 nós teremos maioria. Aqui o Valdemar explica como. Mas eu venho falando isso, há mais de um ano. O segundo colocado se elege com 18%, 20%. Porque saem muitos candidatos e não tem segundo turno. O Bolsonaro vai fazer uns 25%, nós temos 12 lá. Vocês viram aí? Então assim, só o PL tem 12. Só o PL tem 12. Bolsonaro vai fazer 25. É totalmente alcançável essa marca. Dos 27 a gente fazer 25. Pelo menos Bolsonaro. Aí você tem ali um ou outro que sai ali, que é mais ou menos centrão direita, União Brasil, PP, né? Que, assim, eles se alinham com a maioria. A gente já vai ter maioria. Então eles vão se aliar com a gente, né? Então, mas mesmo assim a gente já vai ter maioria por si só. Olha nós tínhamos que pegar esses 6 para ter mais gente. Mas vamos lá. Nós vamos fazer, na minha opinião, com o que nós temos lá, nós vamos bater aí uns 30, 35. Nós temos 10, 12 que votam com a gente. Tereza Cristina, Damares e tal. Votam com a gente. Então nós vamos fazer o presidente do Senado em 2026. Pode escrever isso. E nós vamos mudar a história desse país. Pode escrever isso. Pois é. Com vocês, Valdemar da Costa Neto, né? Ele repetiu aqui o que eu venho falando há mais de um ano. Quem acompanha o canal sabe, tá? Não sou de ficar inventando história, não. Venho falando isso há mais de um ano. 2026 a gente vai mudar esse país. Não importa quem será o presidente. Não importa se vai ser Bolsonaro, se ele vai estar elegível ou não, se vai ser alguém indicado pelo presidente Bolsonaro, não importa. Claro que eu gostaria que fosse Bolsonaro, né? Isso aí é óbvio, né? Mas nós vamos mudar porque nós teremos maioria no Senado. Então hoje o próprio Valdemar disse, a gente tem ali cerca de 10, 12 que votam com a direita, que estão em outros partidos, como republicanos, né? Se eu não me engano, a Tereza Cristina está no PP, aí você tem a Damares, que está no Republicanos, aí você tem o, Marcos Duval, que está no Podemos, né? Podemos, partido interessantíssimo, que está ali mais alinhado à direita, né, do que ao centrão. É um partido aí que, historicamente, sempre esteve do lado do governo Bolsonaro, sempre apoiou as medidas que interessam ao Brasil. A presidente do partido, a deputada Renata Abreu, votou contra a prisão de Daniel Silveira, votou contra a PEC da maldade, votou a favor da PEC do voto impresso. Então, assim, é um partido que está mais alinhado à direita e o Podemos, se eu não me engano, tem 5 ou 6 senadores, votam com a gente. Então, a gente elegendo aí um por estado, já é 25. Dos 12 que a gente tem lá, só no PL, só na direita, melhor dizendo, né? Fora os que votam com a direita, a gente já vai ter maioria. Já é o suficiente para eleger um presidente do Senado. E com isso a gente muda. A gente muda o país. A gente aprova qualquer PEC, né? Basta, claro, que a gente faça o trabalho de casa e eleja também na Câmara uma maioria que seja à direita, tá? E o Valdemar disse ali que ele pretende eleger 140 deputados em 2026. Bom, cabe a nós elegermos, desses 140, o maior número possível que sejam de direita, porque a gente tem ali algumas figuras dentro do próprio PL que não são de direita. E eu sempre falei isso para vocês também. O partido não diz muita coisa, né? Você tem que ver a pessoa, quem que é o candidato. Você acha que o Romário, só porque está no PL, é de direita? Não. Várias outras figuras aí, não vou ficar citando um por um, mas tem vários, tem dezenas, tá? Que estão no PL, mas que não são de direita. E cabe a nós fazermos essa escolha, esse discernimento em 2026, né? Claro, vocês sabem que podem contar comigo para isso também. Mas antes disso, 2024, este ano, servirá de base para 2026. É por isso que o nosso foco agora deve ser as eleições municipais, tá? Por isso quem acompanha aqui também sabe que nós estamos num projeto, né? Logo mais eu solto o nome desse projeto para vocês, ele ainda está sendo definido, temos algumas opções, que visa a criação de base nos municípios, base política, com vereadores e prefeitos Brasil afora, visando 2026, para que Bolsonaro tenha base que não teve em 2022. Essa que é a questão. E para finalizar, temos, para arrematar essa questão aí, né? Temos o próprio presidente do PCO dizendo o porquê Bolsonaro está sendo perseguido. Com vocês, presidente do PCO. Vai assistir à prisão do próprio Bolsonaro? Então, o Bolsonaro é como o Trump, você entendeu? O Bolsonaro não é uma instituição, é uma pessoa. Então, né, o problema do Bolsonaro é o mesmo problema do Trump. Ele é uma pessoa que tem cacife político para ganhar uma eleição presidencial. Por exemplo, se você tiver que derrotar o Lula,
O único candidato que teria condições seria o Bolsonaro. Isso aí mostra o tamanho, né, e a importância do Bolsonaro. Ele está sendo perseguido por isso, não é por golpe de Estado, nada. Tá aí, né? Então aqui a gente viu o próprio presidente do PCO, Partido da Causa Operária, dizendo por que o Bolsonaro está sendo perseguido. Isso não é segredo pra gente. Mas ouvir isso da boca de um esquerdista, de alguém que sempre esteve do outro lado, é para realmente arrematar a questão. Se resta alguma dúvida para alguém, tá aqui. A própria esquerda dizendo o porquê da perseguição do presidente Bolsonaro. É isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.